A cena política nacional foi recentemente abalada por uma notícia que rapidamente se espalhou pelos corredores do poder e pelas redações: a possível nomeação de José Luiz da Atena, conhecido apresentador de televisão, para um cargo de destaque na esfera da mídia pública brasileira. A informação, inicialmente veiculada como um rumor persistente, ganhou contornos mais concretos, apontando para uma posição estratégica dentro de instituições como a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, ou até mesmo para a direção da TV Brasil. As fontes, embora não sempre oficiais em um primeiro momento, sugeriam que o convite partiu diretamente de esferas governamentais, buscando um perfil com forte apelo popular e experiência em comunicação de massa. A repercussão foi instantânea e multifacetada. Veículos de imprensa e jornalistas, muitos dos quais dedicados à cobertura do setor, manifestaram-se com uma mistura de surpresa e ceticismo. As críticas não tardaram a surgir, especialmente de setores da oposição política, que rapidamente enquadraram a potencial nomeação como mais um indício de aparelhamento da máquina pública. Questionamentos sobre a qualificação do nomeado para um cargo de gestão em uma instituição que, por princípio, deveria zelar pela imparcialidade e pluralidade foram levantados. Argumentava-se que o perfil de Datena, marcado por um estilo combativo e por vezes polarizador, seria incompatível com a missão de uma mídia pública, que exige um distanciamento de inclinações partidárias e uma abordagem mais ponderada. Por outro lado, o governo do presidente Lula, através de seus porta-vozes e aliados, prontamente defendeu a ideia. Os argumentos giraram em torno da necessidade de renovação e de aproximar a mídia pública do cidadão comum. Apontou-se a vasta experiência de Datena no meio televisivo e sua inegável popularidade como trunfos que poderiam oxigenar a audiência e a relevância de canais estatais, que historicamente lutam para competir com as grandes redes privadas. A defesa governista também buscou contextualizar a nomeação, lembrando que a prática de indicar personalidades conhecidas para cargos em instituições de mídia não é exclusividade desta gestão, citando exemplos de governos anteriores, de diferentes espectros políticos, que também recorreram a nomes com visibilidade para compor suas equipes ou dirigir veículos de comunicação estatais. Essa perspectiva sugeria que a polêmica era, em parte, uma reação política e não um questionamento puramente técnico. O debate rapidamente transbordou para o espaço público, incendiando as redes sociais e pautando programas de TV e rádio. Enquetes online e discussões em fóruns de opinião revelaram uma sociedade dividida. Por um lado, muitos cidadãos expressavam apoio a ideias, vendo em Datena uma figura capaz de trazer mais dinamismo e uma linguagem acessível para a mídia pública, que por vezes é percebida como elitizada ou distante. Acreditavam que sua popularidade poderia de fato atrair novos públicos e tornar a programação mais interessante. Por outro lado, um segmento considerável da população manifestava preocupação com a potencial perda de credibilidade e a instrumentalização política da mídia pública. Temia-se que a nomeação pudesse transformar um veículo de serviço público em um palanque ou em um instrumento de propaganda governamental, comprometendo sua função essencial de informar de maneira isenta e plural. A polarização de visões sobre a decisão refletiu a complexidade e a sensibilidade do tema, acendendo um alerta sobre os contornos da gestão da informação e da comunicação no Brasil. A discussão sobre a potencial nomeação de José Luiz da Atena para um cargo na mídia pública brasileira não pode ser plenamente compreendida sem um mergulho no histórico e nas complexidades que envolvem esses veículos no país. A mídia pública, desde sua concepção, sempre esteve imersa em um paradoxo: ser um instrumento de informação e cultura para a sociedade, livre de pressões comerciais e políticas, mas ao mesmo tempo ser financiada e muitas vezes gerida pelo Estado. No Brasil, essa trajetória é marcada por episódios de tentativas de aparelhamento e por uma constante luta pela autonomia, desde a criação da Rádio Nacional na era Vargas e posteriormente da TV Educativa e da Empresa Brasil de Comunicação. A busca por um modelo que garanta independência editorial e pluralidade de vozes tem sido um desafio. Casos anteriores de ingerência política, onde diretores e programações eram alinhados aos interesses do governo de plantão, infelizmente não são raros e servem como alertas constantes para a importância crucial da imparcialidade.
A credibilidade de uma mídia pública reside justamente em sua capacidade de transcender os governos e servir ao Estado e à sociedade como um todo, promovendo o debate democrático e a diversidade cultural. A relação entre o governo Lula e a mídia, de modo geral, também é um ponto de análise fundamental. Historicamente, os governos do Partido dos Trabalhadores têm sido criticados por uma política de comunicação que, por vezes, é percebida como centralizadora ou que busca estabelecer narrativas favoráveis. Por outro lado, defensores argumentam que o governo busca democratizar o acesso à informação e fortalecer veículos que representem a diversidade da sociedade brasileira, investimentos em mídia pública e privada, através de publicidade oficial e fomento, são estratégias que, dependendo da perspectiva, podem ser vistas como apoio legítimo à imprensa ou como ferramentas de controle e influência. A nomeação de Datena, neste contexto, se insere em um cenário onde a política de comunicação do atual governo é constantemente escrutinada, com elogios à tentativa de popularizar o acesso à informação, mas também com críticas sobre a possível instrumentalização. Ao analisar os atores envolvidos, múltiplas camadas de interesses e motivações emergem. O governo Lula e sua equipe, ao considerar tal nomeação, provavelmente pesam os interesses políticos de fortalecer sua base aliada e de, eventualmente, exercer alguma influência sobre a narrativa em um veículo de comunicação de alcance nacional. A estratégia pode ser a de capitalizar a popularidade de Datena para alavancar a audiência da mídia pública e, por consequência, a percepção positiva das ações governamentais. Os riscos, contudo, são evidentes: a acusação de aparelhamento e a perda de credibilidade institucional. Os benefícios políticos, por sua vez, seriam a potencial ampliação do alcance da mensagem governamental e a neutralização de críticas em um espaço que teoricamente deveria ser neutro. A oposição política, naturalmente, enxerga na nomeação uma oportunidade para reforçar suas críticas ao governo. Os argumentos utilizados são os de aparelhamento do Estado, de uso indevido de recursos públicos e de uma tentativa de controle da informação. Para a oposição, a situação é um exemplo claro de como o governo estaria desvirtuando a função da mídia pública para fins partidários. Capitalizar politicamente essa situação significa fortalecer a narrativa de um governo que não respeita a autonomia das instituições, impactando a agenda da oposição e fornecendo um novo ponto de ataque. José Luiz Datena, o pivô da controvérsia, possui um perfil profissional e uma trajetória marcados pela intensidade e pela comunicação direta. Sua experiência no jornalismo televisivo, especialmente em programas que mesclam notícias policiais e entretenimento, lhe conferiu uma visibilidade ímpar. Sua incursão na política, embora breve, também demonstra um interesse em atuar em esferas de poder. As possíveis motivações para aceitar um cargo na mídia pública podem variar desde um genuíno desejo de contribuir para o setor, até a busca por um novo desafio profissional, ou quem sabe, um movimento estratégico em sua própria carreira política. A percepção pública sobre sua figura é polarizada, visto por uns como uma voz do povo e por outros como um símbolo de um jornalismo sensacionalista. Sua presença em um cargo público certamente geraria debates acalorados sobre o papel da mídia. Por fim, a sociedade civil e o setor de mídia observam a situação com grande preocupação. Entidades ligadas à liberdade de imprensa alertam para os riscos de desvirtuamento da função da mídia pública, temendo que a nomeação possa abrir precedentes perigosos. Acadêmicos e especialistas em comunicação, por sua vez, analisam o impacto da decisão na credibilidade e na autonomia desses veículos, ressaltando a importância de manter a mídia pública como um pilar da democracia, livre de influências políticas e comerciais. A nomeação de Datena para esses setores é um termômetro da saúde da liberdade de imprensa e do pluralismo de informações no país. As diferentes perspectivas sobre a nomeação de Datena revelam a complexidade do cenário político e midiático brasileiro. A visão governista, por um lado, tenderia a argumentar que a escolha de Datena visa revitalizar a mídia pública, tornando-a mais acessível e relevante para um público mais amplo. A popularidade do apresentador e sua capacidade de comunicação com diferentes estratos sociais seriam apresentadas como trunfos para atrair audiência e, consequentemente, dar maior visibilidade aos conteúdos produzidos. Defensores dessa perspectiva poderiam sustentar que a experiência de Datena em veículos privados o capacitaria a injetar dinamismo e modernidade na programação, afastando-a de um perfil considerado
considerado elitista ou pouco atrativo. A negação de qualquer intenção de aparelhamento ou controle da narrativa seria veemente, posicionando a nomeação como um movimento estratégico para fortalecer a mídia pública enquanto instituição, e não como ferramenta política. Por outro lado, a visão crítica encampada por setores da oposição e por veículos de mídia independentes interpretaria a nomeação como uma clara tentativa de aparelhamento político e de controle da narrativa. Para essa corrente, a qualificação técnica de Datena para um cargo de gestão em um órgão de comunicação pública que exige imparcialidade e um compromisso com a pluralidade de vozes seria questionável. O histórico do apresentador, por vezes associado a um jornalismo mais sensacionalista e com opiniões marcadas, levantaria preocupações sobre a capacidade da mídia pública de manter sua isenção e objetividade. O alerta seria para o risco iminente de descredibilização da instituição, que poderia se transformar em um mero porta-voz do governo, perdendo a confiança do público e comprometendo seu papel democrático. Uma terceira perspectiva, mais pragmatista ou cética, enxergaria a nomeação como uma jogada política comum inerente ao sistema, independentemente do partido no poder. Essa visão tenderia a analisar o histórico de nomeações políticas em cargos de mídia, apontando que tal prática não é exclusividade do governo atual. A interpretação seria de que governos, em sua maioria, buscam aliados em posições estratégicas para garantir uma comunicação favorável ou para consolidar bases de apoio. O foco, para essa ótica, estaria menos nas qualificações ideais e mais nos resultados práticos da gestão do nomeado. Se ele conseguir atingir os objetivos de audiência e relevância, e se a mídia pública não sofrer um colapso de credibilidade, a nomeação seria vista como uma manobra política bem-sucedida, ainda que questionável eticamente. As implicações dessa nomeação e os cenários possíveis são variados. Em um cenário otimista, Datena poderia, de fato, trazer mais audiência e relevância para a mídia pública, injetando uma nova energia sem comprometer a independência editorial. Sua popularidade poderia ser usada para atrair novos públicos, diversificar a programação e até mesmo fortalecer o alcance de conteúdos educativos e culturais, que são a essência da mídia pública. A independência seria mantida por meio de conselhos editoriais fortes e regras claras de governança. Contrariamente, um cenário pessimista vislumbraria a mídia pública perdendo credibilidade, transformando-se em um veículo de propaganda governamental. A programação poderia ser inclinada a favor do governo, silenciando vozes críticas e promovendo uma visão unilateral dos fatos. Isso geraria conflitos internos, protestos da sociedade civil e uma erosão da confiança do público, que passaria a ver a instituição como um braço político e não como um serviço público. Um cenário neutro, por sua vez, sugeriria que a nomeação teria um impacto limitado. A mídia pública manteria seu status quo, com desafios persistentes de audiência e relevância, e a gestão de Datena não alteraria drasticamente seu desempenho ou sua percepção pública. Haveria momentos de maior ou menor alinhamento com o governo, mas sem uma ruptura significativa na credibilidade ou na independência. As consequências para a liberdade de imprensa e o pluralismo de informações no país são cruciais. Qualquer movimento que possa ser interpretado como aparelhamento de um veículo de comunicação pública levanta preocupações legítimas sobre a diversidade de fontes e a capacidade dos cidadãos de acessar informações imparciais. O impacto na imagem do governo Lula também é inegável. Uma nomeação controversa pode reforçar narrativas de centralização de poder e de desrespeito às instituições. Em conclusão, a possível nomeação de José Luiz Datena para um cargo de destaque na mídia pública é um evento que transcende a simples escolha de um gestor. Ela encapsula debates fundamentais sobre o papel da mídia pública em uma democracia, a relação entre governo e imprensa, e os limites da influência política sobre instituições que deveriam ser autônomas. As controvérsias e os argumentos apresentados por diferentes lados sublinham a necessidade de um debate contínuo e transparente sobre a gestão desses veículos. Independentemente do desfecho, o monitoramento constante das ações e dos resultados dessa nomeação será crucial para avaliar seu verdadeiro impacto na liberdade de imprensa, no pluralismo de informações e na saúde democrática do Brasil. A história da mídia pública no país é complexa, e cada nova decisão se torna um capítulo a ser analisado com rigor e ponderação.